O desporto já tem um tribunal arbitral especializado que poderá, por exemplo, decidir casos relacionados com contratos e transferências de jogadores de futebol. O direito do desporto, em época de Mundial, é o tema da primeira parte da edição desta semana do Direito a Falar, um programa feito em parceria entre o ETV e a revista Advocados. Estão em estúdio o Fernando Veiga Gomes, da Abreu Advogados, José Manuel Meirim, consultor da ABBC, e Paulo Rendeiro, da Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva. Agradeço desde já aos três por estarem aqui no programa. Fernando, vou começar por si. O que é que o TAD, o Tribunal Arbitral do Desporto, vai acrescentar ao direito do desporto em Portugal? Bem, veremos o que vai acrescentar, não é? Costuma-se dizer que boas são as leis, mas depois a aplicação prática delas é que... Mas em termos conceptuais, era uma lacuna que existia? Sim, isso, por aí estamos de acordo. Julgo que haveria a necessidade absoluta de criar um Tribunal Arbitral do Desporto, que servisse como instância de recurso, além da própria justiça, dos órgãos da justiça desportiva. Agora, podemos discutir se a solução encontrada será a melhor ou não. Quer dizer, a lei, como sabe, foi publicada e depois foi levantada a questão da inconstitucionalidade, nomeadamente na questão da possibilidade de recorrer ou não das próprias decisões do Tribunal Arbitral. E depois foi um longo processo que teve culminou agora numa nova revisão da lei. E pronto, agora esperamos que o Governo faça também a sua parte e incentive, nomeadamente, o Comitê Olímpico, que é a entidade onde estará instalado o Tribunal Arbitral do Desporto, que incentiva que as coisas andem efetivamente e rapidamente o Tribunal Arbitral do Desporto possa começar a funcionar, porque é para isso que foi criado. Muito bem, José Manuel Meirim, esta parece uma boa solução, a que foi encontrada no final, o resultado final, depois de expurgada a inconstitucionalidade, parece um bom resultado? Bom, eu, relativamente ao Tribunal Arbitral do Desporto, tenho sempre dois tipos de sentimentos. Desde o início, não é uma solução à arbitragem, em particular esta, que me cative, mas, pronto, está feito, é preciso trabalhar com ela e, portanto, dou, digamos assim, a minha leitura melhor que posso a ela. O Tribunal não está, ou não existe ainda, é o primeiro aspecto que a gente tem que dizer, não é? O Tribunal não existe. O que existe é uma alteração à lei, depois de 2 crivos e 2 chumbos de inconstitucionalidade, relativamente à questão da arbitragem necessária, impeditiva de recurso aos tribunais administrativos, no caso, e é um sinal, eventualmente, por força, digamos, destes 3 takes desta lei, é um sinal de que, por vezes, as coisas, quando nascem mal, tarde ou nunca se endireitam. Portanto, aqui isto nasceu mal relativamente à arbitragem necessária, a meu ver. De todo modo, chegámos ao ponto em que estamos. A solução que foi agora encontrada pela Assembleia da República parece não suscitar problemas de constitucionalidade quanto a essa matéria, e a gente depara-se com 2 problemas neste momento quanto ao Tribunal Arbitral do Desporto. O primeiro tem a ver com a sua instalação e entrada em funcionamento, que é aquilo que se deseja, ou que, pelo menos, as partes envolvidas diretamente, o associativismo desportivo, o Governo e o Comitê Olímpico, assim o entendem, entenderam e desejam. Ora, essa entrada em funcionamento só ocorrerá, na melhor das hipóteses, na minha leitura, para fevereiro, março de 2015. Mas já há instalações, isso já está... As instalações penso que estão neste momento pré-determinadas pelo Comitê Olímpico. Eu julgo que existe mesmo o cativar de uma verba já, e houve, digamos assim, por parte do Governo, relativamente ao primeiro ano, ou às despesas com as instalações. Agora, há todo um procedimento próprio, no final do qual que está emperrado, neste momento, que está parado, e que leva ao levantar de toda a estrutura humana e regulamentar do Tribunal Arbitral do Desporto. E esse está parado. Está parado e não vejo que a BFT seja impulsionado, porque fundamentalmente neste momento estamos à espera de que seja nomeado ou indicado ao Comitê Olímpico de Portugal o último elemento do Conselho de Arbitragem do Desporto, que ainda não foi. E só a partir dessa existência desse órgão, Conselho de Arbitragem Desportiva, se vai, digamos assim, seguir um conjunto de procedimentos morosos da proposta de árbitros, da escolha de árbitros, da eleição pelos árbitros, entretanto, nomeados do Presidente e do Vice-Presidente, da existência de um secretariado executivo, da apresentação dos regulamentos, todos os regulamentos que são aprovados pelo Conselho de Arbitragem a partir exatamente dessa parte executiva dotada, e depois, em cima, 90 dias da entrada em vigor, relativamente à instalação dotada. Portanto, é uma coisa que, a meu ver, em termos de instalação dotada, que se pretende célere, neste caso, quanto à sua instalação, não tem nada de célere. Isto vai acontecer, digamos, e está-se a pagar alguns custos a este nível já agora. Por outro lado, que é um facto, e portanto a gente, se for ver a Lei 74 de 2013 e a Lei Anexa à Lei do TAD, nós andámos praticamente 2 anos preocupados fundamentalmente com 2 coisas.
Toda a gente andou preocupado com as coisas. A aproximação ou não demais do Tribunal Arbitral do Desporto ao ativismo desportivo, a sua localização, as pessoas que compõem, as pessoas que apoiam os árbitros, etc. Isso era um motivo de preocupação, e aliás, de alguma forma, também presente na Assembleia da República, e com a questão da arbitragem necessária. Esteve sempre em cima da mesa desde o primeiro momento, que retomou, digamos assim, alguma vivacidade a partir de outubro de 2012. E esqueceu-se, entre aspas, a leitura adequada da lei. A Lei 74 de 2013, e fundamentalmente, que precisar a Lei do Tribunal Arbitral do Desporto, é uma lei complicada. E é uma lei que tem um conjunto de questões que estão muito longe de se colocarem com clareza. E, portanto, vamos ter também, o que não é nada demais, faz parte do jogo. Mas essas questões foram levantadas na altura da discussão? Foram aqui e acolá, por pareceres, por indicações, etc. Portanto, a grande preocupação, o foco, rapidamente se localizou para a questão da possibilidade ou não da arbitragem necessária em face do texto constitucional. E, portanto, tudo isso foi, digamos assim, toda a discussão direcionou-se. Passou um bocado ao lado a análise crítica, atenta de todo o articulado da Lei do Tribunal Arbitral do Desporto. E isso vai levantar algumas questões no futuro, mas faz parte do processo. Exatamente. Paulo, o que é que o Tribunal Arbitral do Desporto significa para os advogados que trabalham no direito do desporto? Bom, eu partilho, eu estou otimista, não partilho da opinião do professor Meirinho. Estou otimista quanto a este novo tribunal. Eu acho que vai depender grandemente da escolha dos árbitros. Portanto, o Conselho de Arbitragem Desportiva, que é composto por 11 membros, vai escolher 40 árbitros. Isto é uma lista fechada. E são esses os árbitros que vão dar ou não prestígio ao tribunal. E vão ser esses os árbitros que vão determinar se as partes, no que respeita à arbitragem voluntária, portanto, a arbitragem que é acordada entre as partes, se as partes vão ou não estipular nos seus contratos que querem ir para o TAD. Porque temos que distinguir aqui dois pontos. A arbitragem necessária, que é aquela que decorre da lei, e a arbitragem voluntária, que é, pessoalmente, é a que mais me fascina e que me ocupa. E nós temos que conseguir que, relativamente ao desporto, aconteça o que acontece nos contratos comerciais. As partes estipulam muitas vezes cláusulas arbitrais e portanto, realmente, a expectativa é que seja muito mais célere. Fala-se, quanto ao tema de custas, hoje em dia as custas sociais são já muito altas. Portanto, ainda não está bem estabelecido quais vão ser as custas no TAD, mas eu diria que não vai ser por aí. Aí pode só, peço só sim, aqui uma questão. A questão das custas pode ser relevante numa determinada perspectiva. De acordo com esta última alteração, no que respeita à arbitragem necessária, neste caso, esvaziou-se um pouco a competência do Conselho de Justiça, da Federação. Falando em termos de futebol, ou esvazia-se, acaba-se por esvaziar. Acontece de todos os Conselhos de Justiça. E o que é que acontece? Aquilo que eram os recursos que, falando de futebol, os clubes fariam para o Conselho de Justiça, agora vão passar a fazer para o Tribunal Arbitral. E veremos até que ponto não fica, e conhecendo a realidade dos clubes em Portugal, principalmente os clubes de segunda liga, mesmo clubes de primeira liga com menor capacidade económica, até que ponto é que as próprias custas do Tribunal Arbitral não serão impeditivas do recurso ao mesmo. Quer dizer, portanto, isto é uma questão que é preciso ter algum cuidado, porque 2 ou 3 mil euros para um clube de segunda liga é diferente. É algo que pode fazer criar dificuldade dificuldade na escolha dos árbitros. E se forem bem escolhidos, são pessoas que vão saber tratar destes temas melhor do que ninguém. Melhor do que nos tribunais estaduais. Mas quer dizer, aquelas questões que se colocam no dia-a-dia da justiça desportiva, do campo, do clube que processa este e aquele, isso vai tudo passar para o Tribunal Arbitral? Depende. Deixa-me só colocar a questão, porque aquela obsessão é clara. Eu acho que o Tribunal, fundamentalmente, vai depender, por um lado, daquilo que o Conselho de Arbitragem Desportiva, que é o órgão mais afastado, digamos assim, do movimento associativo pela sua composição, tem, das federações, das ligas, do próprio Comitê Olímpico, consegue ficar afastado, portanto tem uma presença, digamos assim, de pessoas que vêm completamente de fora e, portanto, é ele que vai, digamos, estabelecer critérios. Isso é fundamental para a escolha dos 40 árbitros. Porque a gente olha para os 40 árbitros, para as entidades que promovem, elas estão quase todas ligadas ao movimento associativo, e prevê-se, inclusive, a hipótese de algumas nem sequer ser licenciadas em Direito. Portanto, há uma cota que, eventualmente, pode ser de juízes, árbitros, que podem ser não licenciados em Direito, como acontece, aliás, no TAS, mas pronto. Agora,
a qualidade, se não tivermos árbitros bons, e portanto se a lógica for uma lógica, como dizem, de árbitros que são propostos por essas organizações e que o Conselho de Arbitragem Desportiva não tenha, digamos assim, um crivo muito apertado em termos de qualidade, eu quase tenderia a dizer, de pessoas, na minha opinião, que estivessem até quase relativamente afastadas do fenómeno, em parte do fenómeno, não por dentro, mas as indicações vêm daí, ganharia muito mais prestígio o Tribunal Arbitral com esses árbitros. Ele vai valer pelos árbitros que tiver. Precisam Paulo queria- perceber de futebol. Precisam perceber de desporto. Mas é sobretudo o futebol que ocupa, é aquela expectativa que existe em relação ao Claro futebol. que sim. não é? Tem aqui há dois aspectos que eu julgo que são. Bem, a questão da arbitragem voluntária já aqui foi dito, isso é um aspecto positivo, porque passa a ser possível, no contrato de trabalho desportivo de um jogador de futebol, por exemplo, prever imediatamente como entidade para a resolução de qualquer litígio o Tribunal Arbitral de Desporto. Isso é claramente uma vantagem que nós passamos a encontrar. Isso só entrará em vigor em 2016, Sim, se sim, até sim, lá, sim, a parte laboral, Exatamente. só em 2016, se até lá não houver surpresa. Fizemos contratos com agentes e... Uma série O princípio será esse. O princípio será esse, portanto, isso ajuda. Depois, a questão até do recurso das matérias, tudo que sejam questões ligadas à dopagem. Portanto, tudo que sejam penalizações que era altamente penalizador, porque se obrigava muitas vezes atletas sem capacidade de recursos. A entidade máxima de recurso era para o Tribunal Arbitral do Desporto para o CAS, perdão. Portanto, aí impossibilitava muitas vezes as pessoas, por falta de capacidade económica, um atleta individual, um jovem jogador de 16 ou 17 anos de um clube menor. Não consegue contratar um advogado. Contratar um advogado para recorrer para o caso era impossível. Portanto, imediatamente isso era precludir o seu direito ao recurso. E, portanto, por aí também julgo que há melhorias significativas. Agora, veremos como é que isto tudo, a questão das custas, a articulação, a nomeação dos árbitros, tudo isso são aspectos importantíssimos que há que ter em conta. Já, Maria, a nomeação dos árbitros é crítico já vi que não é muito fã do sistema de arbitragem, não é? Não sou muito fã do sistema de arbitragem, mas tenho que viver com ele e viver com ele, digamos, relativamente a esta matéria. O problema, portanto, é que, a priori, portanto, eu faço parte, um integrante do Conselho de Arbitragem Desportiva, se ele vier a ser instalado de corpo inteiro, ainda falta uma pessoa, como eu digo, mas para mim, aquilo que eu defenderei claramente é que no início sejam estabelecidos critérios muito finos e sejam estabelecidos prévios antes de fazer a proposta, digamos, às outras entidades para os nomear. E, portanto, é aí a palavra, a pedra de toque vai ser na qualidade dos árbitros. Eu acho que o Conselho de Arbitragem Desportiva tem uma palavra muito séria a dizer sobre isso. As representações que estão lá estabelecidas vêm dos Conselhos Superiores, dos magistrados, vêm da Ordem dos Advogados, vêm, no meu caso, do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Pronto, há um núcleo de pessoas que pode, a meu ver, tentar que, de facto, se obtenha a priori, a quando, digamos, da recepção das propostas, uma certa qualidade. Mas vamos ver o tipo de propostas de pessoas que vêm como árbitros pelas entidades que vêm a ser as proponentes, digamos assim, nessa matéria. Muito bem. Mas também, só para esclarecer uma questão, havendo um litígio, duas partes, cada uma escolherá um árbitro dos tais 40 previstos na legislação e depois, então, esses dois escolherão o terceiro também entre os árbitros previstos. Portanto, é assim que funciona. Muito bem. Paulo, quando falamos de direito do desporto em Portugal, falamos sobretudo de futebol. Qual é a intervenção dos advogados nestas matérias? Nosso grupo de direito de desporto no escritório, reunimos muitas vezes e de facto, a disponibilidade tem que ser total. Os clientes com os quais trabalhamos são muito exigentes e nós temos que, cada um de nós toca em determinada área. Nós temos pessoas que trabalham com as transferências, temos pessoas que trabalham com os direitos de imagem, a parte fiscal e de facto é um aconselhamento integrado e consolidado. Por exemplo, apoio jurídico aos clubes também é habitual, sim, é fundamental? Isso é fundamental. Nós revemos ou elaboramos os contratos de trabalho dos clubes, os contratos de transferência e também damos assessoria fiscal aos próprios clubes e aos jogadores, aos agentes, aos fundos
e mesmo em instituições ligadas ao futebol. Portanto, o futebol é, de facto, A pedra de toque a pedra do de toque trabalho do direito de desporto. do direito de desporto. Fernando, também é assim, na Câmara de Advogados? É exatamente assim. Temos um departamento de desporto perfeitamente autonomizado e trabalhamos desde de clubes, no caso do futebol, desde clubes, jogadores, agentes, enfim, patrocinadores, enfim, toda a realidade desportiva envolvida à volta do fenómeno do futebol, mas também outras áreas de outros desportos. Temos tido alguma intervenção de outros esportes, desde o motociclismo, enfim, automobilismo, enfim, outras que depois requerem estudo específico da própria regulamentação, porque depois a própria regulamentação é muito variada, é muito rica. Claro que a maioria das questões que surgem são relacionadas com o futebol, dada a sua importância, mas existem também outras áreas a que temos que dar resposta. Mas, como disse o meu colega muito bem, o aconselhamento jurídico é sempre integrado com outras áreas do direito que muitas vezes são chamadas a intervir, a dar esse aconselhamento, que é sempre integrado, não pode ser de outra maneira. Sr. Manuel Marinho, como é que olha para esta outra face do direito do desporto e da interação das sociedades de advogados com clubes de futebol e com jogadores? Acha que eles são uma peça importante? Claro que são. Quer dizer, eu não reduziria, compreendo que para as sociedades de advogados, e uma das quais eu sou consultor, portanto, no mundo do desporto há de facto uma vertente contratual, económica, forte, financeira, que tem o maior peso económico, que é o futebol, nomeadamente o futebol profissional, e que envolve as organizações desse futebol profissional e que envolve os clubes, as sociedades esportivas, os jogadores, os agentes, todos os operadores desse sistema, e portanto é de facto aí, digamos assim, que se colocam questões importantes, até do ponto de vista financeiro, muito importantes. E depois há todo um quadro, obviamente, e aí o quadro é um quadro mais de exercício de direitos, liberdades e garantias, por parte, eventualmente, ao nível disciplinar, de praticantes esportivos e outros clubes de outras modalidades. E, portanto, eu tenho, pelo menos, essa preocupação e estou atento, digamos, a essas questões, aí colocam-se questões, claramente, de direitos, liberdades e garantias, do exercício da atividade esportiva, e que têm a ver com as sanções fortíssimas e a atuação de algumas federações esportivas, que ficam um pouco a desejar em termos, digamos, desse respeito. E aí, de facto, o patamar das questões são diferentes, seja no xadrez, seja no ténis de mesa, estamos a falar só com clubes pequenos, com grandes dificuldades financeiras, estamos a falar com atletas que ficam privados do exercício da sua atividade, enquanto, às vezes, quase previsão, mas desde logo enquanto atividade que o apaixona e que o determina, e, portanto, tem a ver com o próprio desenvolvimento da sua vida, digamos assim. E, portanto, hoje em dia é muito difícil, quer ao nível do desporto, do ócio, digamos assim, quer ao nível do outro desporto, não contar com o apoio do advogado, não contar com o apoio de uma opinião jurídica fundamental. Portanto, quer ao nível da prevenção de conflitos, desde logo, nomeadamente é aquilo que os sociedades advogados e os advogados em geral farão, que é depois na defesa, digamos assim, perante situações mais reveladoras de incumprimentos, às vezes manifestos, em termos de legalidade. Muito bem. Só alguma coisa. Em geral, a advocacia preventiva é sempre algo de salutar, é uma boa prática, mas na área do desporto, até pelas consequências que isso pode ter em termos de para o atleta, ou para o clube, ou para a competição, enfim, é sempre útil recorrer ao serviço, neste caso de advogados especializados, para evitar situações que depois já não é possível remediar. Há muita litigância nesta área. Há bastante. E acaba normalmente, evita sempre o recurso ao tribunal, opta-se pelas alguma forma de arbitragem, para algum acordo. Depende do que for, temos os órgãos da Justiça Desportiva, que existem para isso mesmo, sejam questões disciplinares, sejam outras matérias. Existe extensa jurisprudência laboral ligada ao desporto. Há bastante trabalho nessa área, sim. Paulo, falando num caso concreto, por exemplo, no apoio jurídico aos clubes, quais são as áreas em que isso mais se concretiza? Bom, daquilo que é possível falar. Primeiro ponto, temos que estar 24 horas disponíveis. Principalmente durante a janela de transferências. É um momento crítico. É um momento crítico, porque depois temos diferentes fusos horários, há negociações que têm que ocorrer a horas impróprias em Portugal, porque são as horas do país de origem do jogador ou para o qual o jogador se vai transferir. Os clubes em Portugal, e como é muitas áreas de atividade,
muitas vezes deixam para a última semana de agosto, os últimos 15 dias de agosto para concluir as transferências. Eu vou fazer agora uns diazinhos de férias para atacar agora o próximo mês e meio. Ou seja, vai acabar o Mundial, já sabe que nós estamos agora aqui em pausa durante o Mundial, mas de facto a assessoria aos clubes é desde logo nas transferências, que é muitas vezes a constituição de sociedades anónimas esportivas. Onde há uma intervenção muito grande também, não é? Onde nós temos também uma intervenção grande. Na estruturação dos contratos de direitos de imagem dos próprios jogadores, que hoje em dia é também uma forma de pagamento utilizada pelos clubes. E, de facto, não assessoramos apenas clubes, nós também assessoramos jogadores e agentes de futebol. E se calhar os agentes de futebol são aqueles mais exigentes porque trabalham a 1000 a hora, e pelo menos os clientes com quem trabalhamos trabalham a 1000 a hora e nós temos que acompanhar o ritmo. E depois a regra das 24 horas também. E não temos hipótese nenhuma, temos de ter sempre uma mala pronta para viajar, e muitas vezes viajamos sem roupa suficiente para os dias depois que temos que ficar. Já me aconteceu isso mais que uma vez. Paulo, também já viajou? Fernando, também já viajei muito em transferências nacionais e internacionais. Já tive também o problema de estar sempre disponível. Enfim, faz parte. Também participa em contratos com patrocinadores, por exemplo? Sim. Também passa direitos de imagem. Sim, passa direitos de imagem, contratos de patrocínio, isso tudo são coisas. Depois há realidades que muitas vezes estamos formatados para o futebol, e depois há outros setores do desporto, como eu disse há pouco, que têm realidades jurídicas diferentes, e onde às vezes é difícil porque as coisas não casam exatamente como nós estamos habituados no futebol. O futebol é muito mais estruturado e muito mais regulamentado do que nós pensamos. E noutras realidades, por exemplo, o caso do motociclismo, as coisas não são assim, por exemplo. E aí, por vezes, surgem problemas para os quais não existe nenhuma solução. E, portanto, obriga-nos a pensar dentro de um quadro jurídico completamente distinto. Isso por outro lado, é um desafio também. É aliciante também. João Manuel Marinho, o Paulo falou há bocadinho nas sociedades anónimas desportivas. Acha que é uma experiência com sucesso em Portugal? Bom, hoje em dia já não temos só as sociedades anónimas desportivas, já temos as sociedades desportivas em geral, como termos genérico para abrangência. Eu acho que cumpriu pelo menos um fator importante do ponto de vista dos clubes. Desde logo quando elas nasceram, em 97 para cá, que foi claramente um esquema, digamos, de funcionamento, de financiamento, que acabou por os colocar desse ponto de vista e mantém-nos logo no primeiro impacto, e depois acaba, por ser uma adequação, eu digo que fatal, digamos assim, da realidade à estrutura jurídica, quer dizer, assim, não se compreenderia... Passou a ser também um processo mais transparente? Sim, não se compreenderia, quer dizer, que o grau de responsabilidade económica e jurídica de clubes, enquanto associações sem fins lucrativos, e que nós vemos em termos de orçamentos e que estão envolvidos, continuasse, digamos assim, com essa faceta de associação sem fins lucrativos, com o fim ideal de promoção. Portanto, penso que era inevitável, mais cedo ou mais tarde. Andámos alguns anos com uma outra hipótese, que terminou em maio do ano passado, em que se tornou obrigatório, pelo menos para as competições esportivas profissionais, que neste caso só temos duas, a primeira e a segunda liga no futebol, se tornou obrigatório de facto vestir a roupa, embora com duas nuances, uma roupa, digamos assim, mais modesta e outra ainda mais de luxo, na cidade desportiva ou cidade no pessoal por cotas, mas isso era inevitável e penso que dá a resposta possível e do ponto de vista legislador acho que fez bem. Paulo, o fair play financeiro vai introduzir também alguma novidade em relação ao trabalho do advogado e à intervenção do advogado nestes processos? Quanto tempo é que temos? Mais 10 minutos, 5, 10 minutos. O fair play financeiro veio, desde logo, na minha perspectiva, proteger os clubes do status quo. Portanto, basicamente, eu não sei se temos tempo para explicar o que é o fair play financeiro. Tem um minuto para explicar? Bom, não consigo. Bom, o que é que vai acrescentar? Os clubes passam a ter um determinado limite para o seu déficit
portanto, acaba por ser... E são penalizados se não cumprirem. São penalizados se não cumprirem. A questão que se coloca é se faz sentido ou não que os clubes sejam regulados, sejam fiscalizados dessa forma. E para si faz sentido? Para mim não faz sentido. O fair play financeiro, tal como ele foi instituído pela FIFA, como está a ser também aplicado no terreno. Quer dizer, nós já temos uma fiscalização, temos um controle demasiado apertado sobre os clubes. Existem maneiras de assegurar que os clubes cumprem as suas obrigações, quer dizer, as suas obrigações perante o fisco, as suas obrigações perante a segurança social. Senão não podem competir. O fair play financeiro veio, ao fim e ao cabo, mudar um bocadinho as regras do jogo e permitir que os clubes que já têm receitas endógenas brutais que mantenham o seu poder e basicamente o seu sucesso vai gerando ainda mais sucesso e não permite a entrada de novos players no mercado. É essa a interpretação que tem, Fernando, também? Estas regras existem não só a nível do UEFA, neste caso, a nossa confederação, mas também a nível de Liga Portuguesa, falando em termos de futebol. Mas quer dizer, no fundo, isto é uma atividade, acaba por ser uma atividade económica onde uma empresa não pode ter o objetivo de se tornar maior, por exemplo, porque estas regras fazem com que os grandes continuem a ser maiores e os médios continuam a ser médios, sem a aspiração de se poderem tornar grandes, e os pequenos permanecerão pequenos. Quer dizer, limitam o prejuízo. Como empresa, como negócio, uma empresa não pode endividar-se durante uns anos, tendo o objetivo de, mais tarde, vir a crescer para outros patamares. Isso limita claramente a essa... É claramente como se uma empresa não pudesse recorrer a fontes de financiamento ou endividar-se para crescer. Exatamente. Com a perspectiva de ter sucesso mais tarde. Exatamente. Portanto, isso é normal é que o investimento se faça no início e que de facto... João Miguel Maria, tem esta leitura do fair play financeiro? Essa é uma leitura com a qual eu não digo que não discordo, mas é uma leitura possível, é uma leitura para qual é a sua? Não, repare, eu também não sou um grande fã das regras da UEFA, e só da UEFA, relativamente às competições esportivas, também só da UEFA, não é? A gente tem um licenciamento próprio, nacional, através da coisa, mas é outra coisa, aliás a UEFA já tinha, também, agora temos de facto um licenciamento próprio do fair play financeiro relativamente às competições esportivas da UEFA, e isso pesa, não é? São normas que a Comissão, de alguma forma, já deu alguma bênção, a Comissão Europeia, embora possa ser previsível que, no seguimento de uma denúncia que foi feita, a questão chega ao Tribunal Europeu da União Europeia, e aí, dificilmente, eventualmente, passará ao crivo, basicamente, também com as questões das liberdades de estabelecimento, liberdade de circulação de capitais, etc., e outras tantas que foram levantadas a esse respeito. Agora, do outro lado, há a postura da UEFA, no sentido de, no fundo, que há uns anos atrás falava-se do chamado doping financeiro, portanto, no fundo é um bocado isto, de assegurar que haja algum equilíbrio. É evidente que este mercado, e as entidades do futebol dizem, e quem trabalha com esta questão também o diz, não é um mercado, ou não deve ser, do ponto de vista, pelo menos, da União Europeia e da liberdade económica, um mercado exatamente igual ao mercado dos Mercedes, não é? Claro. É um mercado diferente. E não o mercado das rolhas, não é? E, portanto, sendo um bocado diferente, esta especificidade também joga um bocado com a ideia de um certo, no fundo, salvar o futebol, que é o que diz a UEFA em termos de missão. Embora, como digo, eu não seja um adepto fervoroso das regras fair play financeiro, mas compreendo de alguma forma. Muito bem. Agradeço aos três a presença no Direito a Falar. Foi a primeira parte, voltamos já de seguida com um novo tema e com outro convidado.